Ah, vamos ver, então. Eu falei que ia fazer, então vamos fazer o react da coletiva. É, eu. É um teste, primeira vez que eu vou fazer react, então. É isso aí, entendeu? Eu queria testar como faz react. Se der certo, eu vou fazer mais reacts de outras coisas também. Não sei os outros, mas eu vou fazer. Hoje à noite tem live. Ah, acho que é às 9h30, mas eu vou tentar começar umas 7, um pouquinho antes, que a gente acompanha o jogo do Santos também. E aí, depois do jogo do Santos, acho que o Cauã e o Pinheiro devem entrar. Não sei se o Pinheiro entra antes também. Mas se der, eu começo umas 7 horas ou 8. Se não, só 9h30 mesmo. Então, é isso aí. Vamos pra coletiva? E é isso aí, fazer react. Eu não sei fazer react. Deixa eu ver só se tá tudo certo aqui. Tudo certo, vamos fazer. Vamos fazer react. Eu Abel, não sei boa fazer react. noite. Gustavo Soler da TMC. Com essa vitória do Palmeiras, a gente conseguiu ver também um time adversário que, de novo, assim como foi o Capivariano, quis atacar o Palmeiras, quis jogar para cima do Palmeiras e hoje o Fluminense. Realmente, eu nem falei isso durante o pós-jogo, mas tem isso também, né? Foram dois jogos bons, porque o outro time também quis jogar. Não ficou o tempo inteiro fechado, e isso é bom, principalmente pro time que o Palmeiras tem, né? Que é um time mais ofensivo, mais gosta de ficar com a bola também. E funciona tanto em transição quanto É, é pra propor, né, o jogo. Esqueci a palavra que eu queria usar. Mas é isso aí, teve isso também. Por isso que tem muita gente falando que o jogo foi bom, né? Levou até muito mais perigo do que o adversário do último final de semana. O que você faz de análise dessa partida? E uma segunda pergunta: o que aconteceu ali no final do jogo que causou irritação a vocês com o árbitro da partida? Boa noite. Eu vou só responder à segunda pergunta, porque normalmente respondo a todas as perguntas. Há um remesso, estamos no último minuto de jogo, há um remesso de linha lateral claro para nós. O árbitro marca para eles, eu reclamo, e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu. O último jogo eu fui expulso pelo Klaus por bater palmas. Se eu estou no estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater num estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? Não sei. Reclamei sim, como reclamei com uma bola que era escanteio e que o árbitro trocou de era tiro da meta e o árbitro trocou para escanteio. É a primeira vez que eu... E também teve um. Ele falou por esse lance, mas teve um que era escanteio claro pro Palmeiras que ele deu tiro de meta. E o. Inclusive saiu que o STJD vai adiar a decisão do julgamento do Abel sobre isso daí da expulsão. Enfim, jogando com isso. Eu não sei sobre isso, Pois, enfim. ele disse-me ao intervalo ali, estamos a falar disto que foi o VAR. O VAR não intervém, a partir do momento que ele marcou o escanteio, o VAR não intervém, não entendo. Mas tudo certo, somos todos sujeitos a erro, eu posso errar, o árbitro também pode errar. E dentro do jogo, como é sabido, muitas vezes o árbitro, e aconteceu ao intervalo, é que vocês dizem aqui da raspanete, da dura, foi o que aconteceu, foi como deu ao intervalo, disse, espera aí, mas foi o VAR? Isto é normal, acontece no jogo, mas acho que o quarto árbitro deve ter ficado malindrado, não sei porquê, por eu protestei porque o remesso de linha lateral era... Malindrada, acho que é uma palavra que eu nunca ouvi. Malindrada. Não sei o que significa. Nossa, e quem me expulsou foi o quarto árbitro. Não entendi porquê, ponto. O mais importante, o jogo, tens um ponto de vista, sim, o nosso adversário criou muitas oportunidades e nós também. Acho que, na minha opinião, o jogo, e depois cada um faz a narrativa que quer, é muito claro. Nós entramos muito forte no jogo, fizemos 2-0, sofremos um golo que não podemos sofrer.
podemos sofrer, quem compete para ser campeão não pode sofrer este golo da forma que foi, nem da forma como perdemos a bola, nem depois o adversário acabou por ser feliz da forma como ganhou o ressalto, e o adversário a partir desse momento entrou no jogo outra vez. Foi um golo que nos tirou alguma confiança. Para aqueles que gostam de futebol e analisar futebol, é possível numa equipa jogar sem centroavantes e criar perigo. Foi o que fez o nosso adversário. Chegou aqui, nos jogou sem centroavantes, jogou com 4 homens no meio. O Palmeiras de 2020, 20? Não, 20 não, 21, quando ganha a segunda Libertadores. Teoricamente não tinha um centroavante de fato, porque o ataque era o Dudu e Rony, né? Jogava com... Ele jogou contra o Flamengo, que é quase um 4-4-2, né? Na verdade é um 5-3-2, ou um 3-5-2, que o Scarpa faz a lateral, o Piquerez faz a defesa e o ataque é Dudu e Rony. Não tem, de fato, um centroavante ali, né? Se bem que aí depois na prorrogação entra o Daverson, que aí sim é mais centroavante e faz o gol, né? Enfim. Jogou com os pontas bem abertos, com muita mobilidade, uma saída a 3, quando se lesionou o outro jogador, o Otávio entrou, ainda fez uma saída a 3, uma equipa que preencheu muito bem a zona do meio campo com 4, 5 jogadores, com a mobilidade dos pontas para dentro, pontas para fora. Aliás, esta equipa nos últimos 7, 8 jogos não tinha perdido. E como disse, é possível uma equipa jogar bem sem centroavantes, e foi isso que eles fizeram, mas se nós formos a ver aqui as oportunidades do golo, sim, o nosso adversário teve, mas nós também a tivemos, e a forma como o adversário faz golo é mais de mérito nosso do que de mérito do adversário em relação àquele golo específico. Isso é verdade, né? O erro de passo do Flaco e a atrapalhada do Marlon Freitas. Eu tô pausando muito? Eu não sei, como eu disse, é a primeira vez que eu tô fazendo react. Eu particularmente gosto de ver reacts tem mais comentários do que se alguém parado de assistindo assim. Então por isso que eu tô pausando bastante e falando. Mas enfim, é isso aí, seguimos. Depois sim, o nosso goleiro também fez boas defesas. Para quem gosta de espetáculo, para quem gosta de futebol, na minha opinião foi um jogo aberto o tempo todo. Sim, o nosso adversário podia ter marcado, mas o Palmeiras também podia. Nas oportunidades que criou, mandámos 2 na trave, chegámos uma com o Maurício que roubámos a bola na frente, e isso corrigimos. A determinada altura, falando do aspecto tático, nenhum dos nossos zagueiros marcava ninguém, não conseguia marcar, porque quer o Ganso, quer o... Não, o Acosta também andava para trás, e o outro que jogaram... Não, o outro. Isso. Andavam para trás e os nossos zagueiros não marcavam ninguém, eles tinham muita superioridade no meio. Fizemos a correção ao intervalo, na minha opinião entramos muito bem, controlámos o jogo, refrescámos a equipa. Acho que tivemos um ou outro jogador um bocadinho mais cansados, sobretudo no segundo tempo, que é normal, o futebol brasileiro, já falei sobre isso, sobre o tempo de descanso e preparação. O nosso adversário trocou, ficou mais fresco, mas como disse, acho que foi um jogo equilibrado, como se previa, como eu disse antes, um jogo equilibrado, um jogo perante uma equipa que estava super confiante, mas na minha opinião, também é só a minha opinião, acho que foi um belo espetáculo para quem assistiu em casa. 2 equipas jogaram até o último segundo para ganhar o jogo. Abel, tudo bem? Guilherme Agrela aqui da Rádio. É isso, não tenho muito o que comentar sobre isso, vou deixar ela aqui, ó. Não tenho muito o que comentar com relação a isso aí, não. Acho que é sobre isso mesmo. Pausei porque não terminou a coisa, eu comentaria sobre, mas eu comentei bastante durante, então é isso. Você sempre prega pelo respeito e pela melhora do futebol brasileiro. Você acha que com essa postura de reclamar, primeiro, você acha que exagera nas reclamações? E segundo, esse aspecto específico da reclamação, você acha que acaba sendo um mau exemplo para o seu time? Não, eu tenho uma opinião. Não tenho que comentar sobre isso aí, não. Sobre isso, mas não vou falar aqui publicamente. Vocês já tiveram entrevistas de árbitros a dar entrevistas? Eu vi um blog de um árbitro a dar entrevistas a dizer que disse à mulher que quando me arbitrasse me ia expulsar. Está aí, quem quiser ver está aí. É aqui, como é que é?
Depois eu vi um blog de um árbitro a dar entrevistas a dizer que disse à mulher que quando me arbitrasse me ia expulsar. Ah, tá, entendi. É isso Está aí. aí, quem quiser ver está aí. Não sou o melhor exemplo do mundo, não sou. Não sou perfeito, não sou, mas se tem gente que é perfeita e que nunca erra, atira a primeira pedra. É como te estou a dizer, como eu disse e assumi, contra o Corinthians, sim, reclamei de forma assintosa, que já vinha para trás do penalti, é porque eu não tenho memória curta, é preciso perceber porquê. Abel e desmemória e as memórias curtas, né? Enfim, é isso aí. Porquê? Eu chutei o microfone porquê? Alguém quer saber porquê? Alguém se lembra que na altura que eu chutei o microfone há um escanteio a meu favor? As pessoas não querem saber porquê. As pessoas dizem, o Abel reagiu assim. Porquê? Atenção que eu não fiz e tenho muita admiração. Eu faço-vos uma pergunta a vocês, imprensa. Se eu fizesse, e eu gosto dele, atenção, o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, por isso é que eu não te vou dizer aquilo que eu penso, se fosse eu, o que é que me ia acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos que estão aí. Se fosse eu a fazer, e eu volto a repetir, eu gosto dele. Se fosse eu a fazer aquilo, o que é que vocês me iam fazer? Tem muito disso, né? Essa. Não sei se diria uma piada, né? Um meme de que o Abel reclama, ele é expulso, o Zubeldia ele dança no gramado. Teve um jogo, ele ainda tá no São Paulo, eu acho, que ele dança no gramado, ele enfim, é sobre isso aí. Mas não falo. Abel, boa noite. Hoje você tira o Flaco com mais ou menos 14, 15 minutos do segundo tempo e depois o Vitor Roque mais ou menos com 25 minutos. Até depois do jogo do Capivariano eu te perguntei sobre a formação com o Marlon Freitas e com o Andreas Pereira e você disse que isso exigia muito dos seus atacantes serem solidários na marcação. E hoje, com o time da intensidade do Fluminense, deu para perceber durante o jogo que nesse meio campo o Palmeiras teve muito mais dificuldade também enfrentando o adversário dessa maneira. A saída dos dois foi por um aspecto físico ou você entende que hoje talvez tenha faltado essa questão da solidariedade e de principalmente os dois contribuírem um pouco mais nesse meio campo do Palmeiras? Como te disse, baixamos a pressão, a minha análise... Ele meio que já respondeu, mas eu vou falar, eu acho que o Flaco saiu porque ele tava cansado mesmo. Tipo, no final do primeiro tempo, teve vários lances onde o Flaco claramente não aguentava mais correr. E é isso. Tática sem a frio, sem ver muito bem, entramos muito bem no jogo, depois a partir de determinado momento tínhamos o Marlon a marcar os dois centroavantes do nosso adversário quando tinham que ser os nossos dois zagueiros. Isto foi a minha percepção, não pode ser o Marlon tinha que sair no Martinelli e o Andreas tinha que sair no jogador que entrou, Não, isso já entrou depois. Os nossos 5 e o nosso 8 tinham que bater no 5 e no 8 deles. E não o Marlon a fazer de zagueiro. Isto não pode ser. Portanto, não teve nada a ver com os da frente. Teve a ver nós 1-0, 2-0. E depois começámos a jogar no conforto. Deixámos de meter pressão na frente. Começámos a recuar a nossa pressão, sobretudo dos médios. Os nossos dois zagueiros, porque é difícil. Não foi porque eles não quiseram, porque é difícil quando um adversário joga sem uma referência na frente. Quer um, quer outro baixavam ainda mais e era difícil os nossos zagueiros pegar, mas uma coisa... Muito boa essa coletiva, diga-se de passagem. Bastante, bem boa explicação de tática, né, e tudo mais. Sim. Vai ser difícil, outra coisa... Eu tô sentindo que eu tô repetindo muito a palavra tudo mais. Eu vou tentar parar com isso. Era impossível. Nós o que fizemos foi corrigir, não teve nada a ver. Eles saíram por simplesmente porque estavam desgastados. Acho que deu para ver que o Roque teve mais energia do que o próprio Flaco, porque já tinha sido poupado em jogos anteriores. E se calhar o Flaco deveria ter só feito 45 minutos, podia ter optado deixá-lo no banco e entrar depois, entrar com o Sousa na frente.
mas isso é sempre muito mais fácil quando o jogo acaba, a gente perceber até onde é que cada um tem energia, até onde é que pode ir, mas acho que foi bem evidente, o Roque deu tudo o que tinha. Quando eu vejo um jogador que chega ao limite que tem queimbras, é porque realmente chegou ao seu limite, e pronto, tivemos que o substituir. Acho que quem entrou muito bem, o Arias entrou muito bem, o Filipe entrou muito bem, o Lucas entrou com boa energia. Com a chegada do Arias e com a volta do Felipe Anderson do Evangelista, o banco do Palmeiras melhorou muito, né? Que é isso, ele não tava tão bom o banco, agora tá bem bom. Eu ainda acho que faltariam 5 de marcação mesmo, né? Porque tanto o Andrés, quanto o Marlon, quanto o Lucas são mais 8, né? Que sai pro jogo, que dá em contrapasses verticais e etc. Então acho que o Marlon ainda marca bem. O Marlon, é isso mesmo, o Marlon, porque ano passado o Evangelista estava jogando de 8. A gente ainda tem o Emiliano, né, de 5, mas tá complicado ali. Particularmente, eu gosto quando o Fux também joga ali de 5. Não é das melhores opções, mas é bom também, porque ele tem um bom passe e, como é zagueiro, também tem uma boa marcação, embora acho que ele esteja atrás do Gomes e do Murilo em quesito de marcação mesmo. Tem os moleques da base, né? Os dois que vinham jogando, o Pacheco e o garoto. Era o Pacheco e... esqueci o nome, deixa aí nos comentários se possível. Nosso Ramon Sousa também na frente nos deu ali a saída, nos deu bola. Como te disse, acho que foi um jogo aberto e bem disputado, das duas equipas. Era isso que eu estava à espera de uma equipa como o Fluminense, que está muito bem, se reforçou muito bem, já não perdia uma série de jogos. O Fluminense realmente está com o Savarino, né? Tá mais forte. Enfim. Super confiante, um bom elenco, um bom treinador. O Fluminense tá pegando os caras do Galo, né? Tá com o Arana, o Savarino. Não sei se o Keno tá lá ainda. O Keno que era do Palmeiras. Depois jogou no Galo. Enfim. Quem mais que era do Galo que tá lá no Fluminense? Tem o Guga, que era do Galo também. Mas não teve nada a ver com o solidário. Nós, como disse, nós atacamos todos e defendemos todos. Essa questão, quando o centroavante não ajuda o meio, tem que ajudar o ponta do lado contrário. Atacamos todos, mas teve uma hora que o Murilo se empolgou e ele foi pro ataque no contra-ataque. Tava o... Quem tava carregando? Acho que era o Sousa que tava carregando. Aí abriu alguém, acho que era o Maurício, que abriu pela direita, e o Murilo vindo pela esquerda. Portanto, as nossas tarefas estão muito bem definidas, porque há mecanismos, né? Quando nós temos o Alá, se vocês repararem, muitas vezes quando a bola está do nosso lado esquerdo, em termos defensivos, o Alá fecha como terceiro médio, quando nós saltamos com o Andreas. Enfim, não vos vou voltar aqui a dizer tudo, senão vocês ficam a saber tanto como eu, mas quem gosta de análise e analisar o jogo, se prestar atenção, se parar, vai perceber que essa é a nossa dinâmica. Agora, não vamos acertar sempre, não conheço nenhuma equipa que seja perfeita o tempo todo, de forma consistente o tempo todo. Todas as equipas têm defeitos e virtudes. Sim, é verdade que com dois avançados podemos ter um meio campo menos robusto, mas estamos sempre a pôr o adversário em alerta, né? Temos sempre duas setas a chegar, portanto cada um olha ao lado que quer, né? Portanto, o futebol é mais que por isso, porque todos nós temos opinião. E se cada um respeitar, mesmo que seja contrária à que eu tenho ou à que tu tens, está tudo certo. Abel, e é isso que o nosso canal aqui tenta fazer, né? Já diz o nome dele. Pois é, eu ia falar que
Provavelmente vou ser quem mais vai aparecer no canal, mas... enfim, é isso. Boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Ainda nessa Olá. questão de energia dos jogadores, a gente viu vários times nessa quarta-feira, seja o Fluminense aqui, o próprio São Paulo, que é o adversário de vocês no próximo fim de semana, rodando bastante o time titular. Queria que você comentasse essa sequência. Respondi uma coisa que eu ia perguntar se o São Paulo... Pô, eu acabei não vendo o jogo todo do São Paulo, só vi um... Começou 7h30, né? Eu vi uns 5, 10 minutos. Inclusive o Coritiba tava bem no começo do jogo. De jogos do mesmo time titular do Palmeiras, pensando em jogos importantes do Brasileiro e também dessa reta final de Campeonato Paulista. Obrigado. Olha, boa pergunta. Eu não penso com a cabeça dos outros. Eu penso com a minha, penso com aquilo que eu acho que é o melhor para o Palmeiras. Isso sempre foi assim, desde que cheguei aqui. Portanto, eu não vou mudar porque os outros fazem, os outros... Eu olho para aquilo que nós sabemos, que nós fazemos, que nós acreditamos, para o nosso processo. Respeito muito os outros, mas não vou pela cabeça dos outros. Vou pela minha, pelas minhas ideias, para aquilo que é o nosso conhecimento do nosso plantel. Aliás, o nosso plantel, caso vocês não saibam, é o mais jovem do futebol brasileiro. É impressão minha ele fala isso toda coletiva. Né? É bom que vocês falem isso. Mais jovem do futebol brasileiro. Portanto, tem energia suficiente, não é? Rapaziada jovem tem energia suficiente para aguentar, e quando não tiver, fazemos como fizemos hoje, trocamos como trocamos, e quem entrou muito bem. E é sempre bom poder fazer esta perspectiva. Há treinadores que tiram, por exemplo, hoje o Zubeldia tirou 5, mas deixou 5 dentro. Tu podes fazer isso ao longo do jogo, metê-los e depois tirá-los. São ideias diferentes. Como te disse ao teu colega no início do jogo, a única constância na vida e no futebol é a incerteza. Portanto, só depois das coisas acontecerem que a gente sabe, se calhar podia ter feito isto, ou podia ter feito aquilo, ou podia ter tirado este porque realmente não conseguiu aguentar. Mas tudo o que é informação que nós atiramos antes, sabemos aquilo que estamos a fazer e acreditamos naquilo que fazemos. Os outros são os outros e fazem aquilo que acreditam também. Boa noite, Mariana Capra da ESPN. É isso. Nada a se comentar. Pensei em falar sobre, tipo, incertezas e tal, aí eu poderia começar a filosofar e tal, mas... né... Queria te perguntar sobre o Arias. A gente viu ele estreando, ele jogou pouco, né, 10 minutos, e hoje deu para ver mais tempo dele em campo. Eu queria a tua avaliação da atuação dele e como tu vê ele desempenhando melhor dentro desse time do Palmeiras. Obrigada. Olha, eu sei que vocês gostam de falar de forma individual dos jogadores, do A, B ou C, ok? Eu vou-te responder à pergunta, mas eu vejo as coisas de forma mais coletiva, é assim que eu vejo o futebol. Mas é um jogador que conhece perfeitamente o futebol brasileiro, é um jogador que teve uma experiência no futebol internacional, que a nossa Presidente, claro que nós precisávamos dessa posição a partir do momento que o clube decidiu vender o terceiro melhor marcador do Palmeiras, que foi o Facundo Torres. O Flaco foi o primeiro, ou o Roque, depois o Flaco, e o terceiro era o Facundo. O clube entendeu que devia vender esse jogador e nós procuramos outra solução. Isso é uma coisa, porque se o Arias veio para a posição do Facundo, que também é na direita, bom, é um bom avanço, né? Sair do Facundo pro Arias. Eu realmente confesso que não achava o Facundo ruim, não. Eu gostava dele, tipo... Não era o maior primor técnico, mas era um bom jogador, até. Ajudou bastante o time, fez bastante gols e tal. Como o Abel disse, era o terceiro. Não sei se é verdade isso aí, mas... Se o Abel tá dizendo, quem sou eu pra dizer que não, né? Então, porque muito se fala que o Arias veio para a posição do Alan, né? Quando o Alan sair. Que falou que tá correndo aí boatos que ele deve sair no meio do ano. Se for isso, então talvez precise de mais alguém. Mas eu acho que é porque aí tem o Paulinho, que eu não sei se volta, enfim.
Vamos deixar ele quieto aí, e se voltar bem, enfim. Diz as notícias que deve voltar em março, né? Antes era fevereiro, antes era em novembro, enfim. Mas pelo menos tem notícias de que ele tá treinando já, né, em campo e enfim. Ok. E logicamente que o Arias nos entrega isso tudo que vocês veem, entrega-nos qualidade, entrega-nos decisão, entrega-nos uma relação com bola muito forte. E também ganha mais com batedor de falta, né? Porque a gente tem o Andrés, né? Então, aí quando o Andrés sai, tem o Arias pra bater as faltas, cobrar os escanteios. Porque antes, quando o Andrés saía, quem batia era o Piquerez. Que não é lá tão ruim, mas perto do Andrés. Os números de gols de bola parada mostram a diferença, né? Desde que o Andrés chegou. É um jogador que nos pode ajudar de início, pode nos ajudar a entrar no banco, a partir do banco, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio. Eu sei qual é a posição que ele gosta mais de jogar, é aberto à direita. Falei com ele várias vezes antes de o contratarmos. Ele é um jogador inteligente, antes de um bom jogador, é um bom homem também. Fez-me imensas perguntas para ele perceber onde é que podia entrar nesta dinâmica do Palmeiras. Eu perguntei-lhe só se ele gostava de jogar. O importante é jogar, mas ele também me disse que podia jogar nessas 3 posições, por dentro, por fora. Aliás, ele com o Diniz, por exemplo, jogava bem por dentro, vinha da direita para a esquerda. Portanto, é um jogador que já traz essa imprevisibilidade nos movimentos dele. Portanto, é um jogador que nos vai ajudar seguramente, é mais uma opção. E eu olho sempre para um elenco como um todo, e ter um jogador como ele que nos pode dar. Mas também tem isso, né? A gente não tem ninguém que goste de jogar pela esquerda, porque o Felipe Anderson, que joga pela esquerda, ele gosta de jogar na direita. O Alan também joga na direita. O Arias, que tá jogando pela esquerda, joga na direita. O Sousa tem entrado na direita também, né? Ele entra, às vezes ele entra na esquerda caindo mais pro meio, mas normalmente ele joga mais pela direita quando se tem a vaga ali, né? E o Facundo, que saiu, também jogava pela direita. Então Opções é fantástico. Perceber que o Alá foi um jogador que nós estamos a apostar e tem crescido também. Perceber que o Filipe está a chegar e nos está a ajudar. Perceber que o próprio Maurício, apesar de eu o ter metido na esquerda por dentro, está-nos a ajudar nesses mecanismos de solidariedade do meio campo. Jogar com o Maurício na esquerda nos ajuda também a fechar o jogo por dentro quando é preciso, e também quando temos de fazer jogo interior, como foi um dos golos contra o Capavariano, uma bola metida no meio. Ele é um jogador que consegue flutuar muito bem entre linhas. Acho que a equipa tem muito que melhorar, tem muito que aprender, temos muito que crescer enquanto equipa. Como te disse, já disse várias vezes aos teus colegas, somos uma equipa de presente e somos uma equipa de futuro, e somos a equipa mais jovem do futebol brasileiro. É isso. Essa foi a... Ai, cadê? Oh, caramba. Aí. Vou deixar aqui, ó. Pronto. O mouse sumiu do nada. Aí eu vou pra finalizar o vídeo, tudo atrapalha, tudo errado. É isso aí. Essa foi a coletiva. Ó, deu 30 minutos de vídeo, então eu consegui adicionar pelo menos mais 15 minutos mais 14 minutos ao conteúdo. Então acho que é um react de respeito. E saiu aqui a notícia o Pinheiro mandou aqui, ó, no grupo. Vou até mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. No grupo do grupo. É o grupo. Que o Corinthians está atrás do Lingard. Eu acho que ele devia ter ido pro Real. Mas falaremos mais disso na live de mais tarde.
Será que o som ficou estourando? Que eu aumentei o ganho ontem, porque eu tava falando baixinho. Aí não sei se agora vai ter ficado estourando. Se ficou estourando, desculpa. Novamente live à noite. Obrigado quem assistiu, like, se inscreva no canal, por favor. Se inscreva nos meus outros canais também, tá? Na descrição do canal tem, eu vou ver se eu consigo deixar na descrição desse vídeo também o link, mas acho que eu não vou conseguir porque eu não fiz a verificação, enfim. Irrelevante. É isso aí, seguimos. Essa foi a coletiva, obrigado, e avante palestra.